Olá, gente. Aparentemente estamos ao vivo, né? E aparentemente meu áudio finalmente está funcionando. Eu fiquei mais ou menos aí uma semana tentando descobrir o que que era e quando eu fui ver era somente o volume do meu microfone que não estava funcionando. Que quer dizer que não estava ativado. Então, gente, desculpem aí qualquer vergonha alheia por não saber fazer lives, porque a ideia foi realmente essa, simplesmente ligar o fone de ouvido, iniciar a live e começar, né? Eu tentei aí colocar uma descriçãozinha dizendo qual que vai ser o objetivo dessas lives, porque eu acho que essas ferramentas têm que ser bastante usadas, né? Por todos nós, porque querendo ou não é democrático, né? Você vem aqui, grava, fala o que te dá na telha e fica por isso mesmo, né? Então acho que é legal a gente usar essa ferramenta, né? Ainda mais quando a gente vê tanta gente usando esse tipo de coisa com más intenções, eu acho que quem tem o mínimo de boa intenção, acho legal estar usando essas ferramentas sim, né? Eu vi aí que tem 3 pessoas online, vocês poderiam só dar um ok se o áudio está funcionando? Se vocês estão me ouvindo certinho, porque como eu falei, eu não estava atento ao volume do microfone, algo tão simples. Se alguém puder dar um okzinho aí, né? Se o áudio está funcionando, ia me ajudar bastante, tá bom? Se vocês conseguem me ouvir. Mas enfim, gente, eu vou ver aqui. Eu simplesmente, como eu falei, liguei o ao vivo e comecei a gravar. Então eu vou ver se eu consigo deixar depois essa live aqui, né? Esse vídeo aqui, para outras pessoas poderem ver. Tá bom? Então, gente, o assunto, como eu falei, o objetivo dessas lives é tratar das principais notícias assim, do Brasil e do mundo. Todo mundo sabe, quem me conhece, eu gosto bastante de política, gosto bastante de atualidades, essas coisas, e sou bastante atento mesmo, é isso, gosto. Sou até viciado, eu brinco em política, e eu resolvi compartilhar com vocês assim algumas coisas, alguns pensamentos assim que eu tenho, né? E eu queria gravar uma outra live falando de uma outra questão, mas diante da notícia que a gente teve essa semana de que o Bolsonaro, junto com os seus generais de pijama, né, tentaram aí, ou estavam pensando em dar uma espécie de golpe, intervir no Supremo Tribunal Federal, né, depois que pediu o celular deles, né, por um, por um suposto, né, pedido do celular do Bolsonaro, então ele disse que iria intervir, né. E, pelo que consta nessa reportagem, os principais ali generais que o cercam então, o General Ramos, o General Braga Neto, o próprio Pazuello, que é o da saúde, o General Heleno, todos eles concordaram com isso, tá? Todos eles assentiram, né, do Bolsonaro tentar dar esse golpe. E eu queria comentar um pouco isso. E o que eu queria comentar basicamente o medo, ele existe, tá bom? Ninguém aqui é corajosão assim, né, o malandrão de falar que não tem medo. A gente tem medo. Só que o medo eu acho que tem que servir para encorajar a gente, não para covardar a gente, tá certo? E quando eles levantam essas questões, que muitas vezes eu tenho até a impressão de que a gente pensa que essa reportagem foi uma espécie de um vazamento que se teve. Não, eu acho que muitas vezes esse vazamento é intencional dos golpistas, né? Dos que planejavam um golpe, para de fato fazer o que com a gente? Deixar a gente com medo. Então a gente não deve ter medo no sentido negativo, mas sim um medo que encoraje. E a gente tem que então ir para cima desses caras, tá certo? Em que sentido ir para cima? Talvez aí alguns colegas já não gostem, mas já vou começar já
dando nome aos bois, né? Eu acompanho muito os principais aí candidatos que postularam os cargos aí para a presidência da República, né? Seja de esquerda, seja de direita e tal. E um que me chama bastante atenção, que eu gosto muito de ouvir e tal, é o próprio Haddad, né? E ele tem um canal no YouTube, Painel Haddad. E ele, a todo momento, fala muito da questão do medo. Quase todos os entrevistados dele, ele entrevista dizendo que você está com medo do que pode acontecer? Você tem medo desse avanço autoritarismo? Você tem medo de um autogolpe no Bolsonaro? E eu acho que isso é muito prejudicial. Isso é muito prejudicial, tá certo? Porque eu vejo uma boa parte aí da militância de esquerda, ou que se diz de esquerda, com medo. Né? As pessoas, eu vejo elas muitas vezes até num tom bastante depressivo, né? Com medo. E eu acho que esse não é o caminho, tá certo? Como eu já disse, não estou aqui para dar um de um malandrão, um machão, dizer que não tem medo de nada nem de ninguém. Mas a questão é o seguinte, gente. Vamos pensar uma coisa. Se esse golpe fosse dado, quem iria dar esse golpe? Quem seriam as cabeças pensantes desse golpe? Bolsonaro? Braga Neto, que hoje colocam como o presidente branco do Brasil, né? Já que o Bolsonaro quer só saber de palhaçada, vai comer pastel, vai andar de jegue, vai andar de moto, sei lá. Pazuello, o general Heleno e quem mais? Carluxo e o Dudu Surfistinha. Olha, na boa, se a gente que se diz de esquerda, se a gente que se diz socialista, comunista, revolucionário, ou até mesmo um reformista, anarquista, enfim, se a gente tiver medo dessa rapaziadinha, na boa, a gente tá fudido. A gente tá fudido. Então a resposta que a gente tem que dar não é uma resposta do tipo, oh meu Deus, quem poderá nos salvar? Eles estão tentando dar o golpe. Eu acho que a resposta que a gente tem que dar para isso é o quê? Venha. Dizer em alto e bom som. Parem de ameaçar e venham. Tá certo? Porque esses generais que estão ali, eles acham que eles conseguem ameaçar alguém. E eu vejo que em uma parcela da militância e de algumas lideranças da esquerda, da oposição, não vou nem colocar a esquerda, da oposição ao governo Bolsonaro, está bastante fragilizada e tem bastante medo do que pode acontecer, não é verdade? Então acho que a resposta que a gente tem que dar é o quê? Ninguém que tem medo de você não. Eu quero que vocês venham para cima da gente. Venha com a arma que vocês quiserem, né? Tem até aquela música que fala, né? Pode vir quente que eu tô fervendo. Eu acho que é esse o recado que a gente tem que dar. A gente tem que dar esse recado. Venha, a gente não tem medo. General Heleno, você não passa de um velho gagá. Pazuello, você é um analfabeto que não sabe nem o que é hemisfério norte-sul. Dudu, Eduardo Bolsonaro, surfistinha, fica tranquilo, filho. Que você não tá mais nos Estados Unidos enchendo o cu de droga para depois vir aqui pro Brasil dar um discursinho moralista. Carluxo, você não passa de um viciado em videogame, tá certo? Então essa tem que ser a resposta que a gente tem que dar. Não ficar com medo. Medo de quê? Medo desse bando de pateta? Tá certo? Que usa as armas dadas por nós. É a população civil que financia as Forças Armadas. As Forças Armadas é subordinada à população civil, não a população civil é subordinada às Forças Armadas. Então, se eles estão achando que eles vão ter vida fácil ameaçando o civil desarmado, tá certo? Eles têm que pensar duas vezes. Por que eles têm que pensar duas vezes? Primeiro eles têm que pensar duas vezes pelo próprio juramento que eles cumpriram ao
prestar o concurso das Forças Armadas e terem essa bela profissão, particularmente, que eu acho muito interessante. Quem tem formação militar, acho que é uma formação muito interessante, né? A formação militar, todos os valores que o cercam e tal, né? Mas acontece que as Forças Armadas brasileiras, ela tem um histórico de tutela. Então eles acham que eles são capazes de dizer até onde a população civil pode ir, quando que é o contrário, né? Uma Forças Armadas que se preze, ela vai até onde a população civil permite, não o contrário, a população civil não vai até onde as Forças Armadas permitem. Então, primeiro, eles estão descumprindo um valor. E segundo, acho bom eles não achar que eles vão conseguir dar um golpe tão fácil e não encontrar nenhum tipo de resistência do outro lado. Seja ela resistência política, seja ela uma resistência na base da violência, né? Porque a violência política é um instrumento da política, né? Claro que todo mundo prefere o embate de ideias, o embate democrático, não é verdade? Mas se esses generais eles acham que eles podem tanto tutelar a população civil, então o recado que a gente tem que dar para eles é o quê? Venha. Venha, que vai ser... uma pessoa curtiu aqui. Denis Vigil. Tô com tempo, hein? Legal que você tá com tempo aí para prestigiar a live. Vão ter outras. Vão ter outras também. Também tô com tempo, a quarentena faz isso com a gente, né? Então, o recado que eu acho que a gente tem que dar é o quê? Rapaziada, medo a gente sempre tem que ter. Mas a gente sempre tem que ter também a coragem de enfrentar o medo, não é verdade? E quando esses generais ameaçarem a gente de golpe, de que vai fazer e acontecer, a gente tem que dizer um alto e bem claro: pode vir. A gente não tem que dizer um alto e bem claro: tô com medo do que pode acontecer. Ora, o que pode acontecer todo mundo já sabe. O que eles querem. Eles querem implantar uma espécie de ditadura, de estado de exceção, algo nesse sentido, né? Então a gente não tem que ter medo, porque a gente já sabe do que vai acontecer, não é verdade? Então o recado é basicamente esse: não cair nesse tipo de intimidação. Essa reportagem, né? Como eu já disse, eu tenho minhas dúvidas se ela não é uma própria reportagem vazada de dentro do governo, com esse objetivo mesmo de se criar uma grande comoção nacional em torno do medo, do que eles podem fazer, não é verdade? Então eu acho que o objetivo principal dessa nossa conversa é para a gente tomar... Porque, veja, somente alguns colegas que gostam de estudar um pouco mais de história e tudo mais, quando estuda a história da resistência, seja da resistência nazi-fascista na Europa, ou seja da resistência aqui na América Latina contra as ditaduras, eu acho que muitas vezes a gente lia esses textos, né, com até uma espécie de vontade de ter vivido esse momento. E eu acho que esse momento está chegando para a gente. E eu acho que todos os brasileiros vão ser chamados a se posicionar com o que vai acontecer nesse país daqui para frente, porque eu vejo um futuro bastante turbulento. Posso estar errado e espero estar errado, né? Então, eu vejo assim, chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora de se posicionar. Chegou a nossa hora de apontar o dedo na cara deles e dizer: pelo amor de Deus, para de ameaçar e vem pra cima da gente. Vem pra cima. Não fica ameaçando. Que, pô, ameaça por ameaça, velho. É foda. Então, assim, General Heleno, General Ramos, General Pazuello, vai um aviso. Por favor,
Mobiliza as tropas de vocês que concordam, que estão alinhadas com esse golpe. Por favor, mobiliza elas e vem para cima. E aí a gente vai ver o que acontece. Tá certo? Porque o que não dá é general vir querer ameaçar a população civil, mas aí quando vem um doido lá de Massachusetts, Filadélfia, sei lá que porra de lugar que ele tá, aquele Olavo de Carvalho, e bota o dedo na cara desses generais e manda eles tomar no cu deles, eles ficam quietos. Por que eles ficam quietos? Porque eles estão acostumados a atacar, não a ser atacado. Eles estão acostumados a fazer os outros sentirem medo, não eles terem medo. E eles morrem de medo do Olavo de Carvalho, porque o Olavo de Carvalho sabe tudo o que aconteceu nos bastidores. E sabe até hoje o que acontece nos bastidores desse governo. Então eles estão morrendo de medo. Eles tremem na base toda vez que o Olavo de Carvalho dá uma tuitada. Toda vez que o Olavo de Carvalho posta um vídeo novo no canal dele, eu nem sei, eu nunca nem entrei no canal, não sei nem como funciona o canal dele. Eles devem tremer na base quando chega a notificação para eles de que o Olavo publicou um vídeo novo, porque eles estão morrendo de medo, tá certo? Eles estão morrendo de medo. E eles ameaçam a gente, a população civil brasileira, a oposição, dizendo que a oposição pode esticar a corda até ali, até acolá, que depois, como é que eles diziam, a partir daqui terá previsões, terá atos imprevisíveis. Então acho que a gente tem que pagar um pouco mais para ver, tá certo? Acho que a gente tem que fazer o nosso papel de militância e chamar eles realmente para vir para cima, né? É o golpe que vocês querem? Então venha, né? Dizer que a gente não tem medo, tá bom? Gente, já deu 17 minutos de vídeo, vou parar por aqui. Vou gravar outros vídeos agora, quarentena, vocês sabem como é, a gente fica sem fazer muita coisa, né? Tô só me dedicando mesmo aos estudos aqui nesse tempo, não tô dando aula, né? Então, tá bem, tô com um certo tempo aí. Vamos ver no que vai dar essa experiência aqui de compartilhar ideias com vocês. Por favor, comentem, me deem dicas também, se alguém gosta aí de gravar. Desculpa a cara de sono, eu não acordei agora, talvez seja porque eu acordei bem cedo e agora tá me dando já um soninho da tarde, mas eu não vou dormir à tarde. E é isso, gente, vou encerrar aqui, espero que vocês tenham gostado aí.